Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje nós vamos falar sobre a polegada. Você sabe quanto é que é a dimensão de uma polegada em milímetros ou em centímetros? Você sabe para que serve, de onde veio? Pois aqui nós vamos te contar tudo sobre isso. Fique no nosso canal e não esqueça de acionar o sininho, de se registrar em nosso canal e dar o seu like. Muito importante para nós. Bem, pessoal, a polegada ela é uma medida muito usada no mundo inteiro no meio técnico. Então, apesar de ela ser uma medida de origem inglesa, ela está sendo usada no mundo inteiro para dimensões industriais, de um modo particular na construção. Mas não é o sistema, então, internacional, chamado internacional, que é o sistema métrico, que parte do metro, né? Metro, centímetro, milímetro, este é o sistema internacional. O sistema do qual nós vamos falar é o British Imperial System, quer dizer, é o sistema imperial britânico de medidas que nasceu lá na Idade Média, se estruturou mesmo no século XVI com o rei Eduardo I na Inglaterra. Foi quando eles instituíram e definiram alguns pontos do sistema de medidas, que não é só de medidas de dimensões, tem medidas de volume e todas as demais medidas, né, que são necessárias, eles têm também o sistema imperial de medidas. Mas vamos falar aqui da polegada e das suas derivações. A polegada, então, ela se chama em inglês inch. De onde vem esse inch? Esse inch vem de uma palavra romana que quer dizer o duodécimo, ou seja, é 1/12 de alguma coisa. No caso, é 1/12 do pé, que era na época mais ou menos 30 centímetros. Então essa medida veio lá dos romanos, a medida do pé. Então os ingleses aproveitaram isso e fizeram 1/12 do pé e criaram a polegada, que seria a medida da base da unha até a ponta da unha do polegar direito. Essa seria a medida, em princípio, baseada na anatomia humana. Então, definiu-se essa medida mais tarde como correspondente a 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros. Então, essa é a medida da polegada, 2,54 centímetros. Mas aí então temos as suas derivações nas medidas inglesas. Então você tem polegada com 2,54 centímetros e aí temos o pé. O pé, como falamos antes, é 12 partes de polegada, 12 polegadas, né? Já que a polegada é 1/12 do pé. Então o pé é 30,48 centímetros, pois são 12 polegadas. Depois temos a jarda. A jarda são 3 pés. 3 pés e daí então 36 polegadas. 36 polegadas é a jarda. Depois nós temos uma medida não muito usual que chama furlong. O furlong são 220 jardas, que equivalem a mais ou menos 7.200 polegadas. E por fim temos a milha. A milha chamada milha terrestre. A milha terrestre, então, são mais ou menos 63.000 polegadas e são 8 furlongs. Então, aí você tem aí uma milha terrestre que é mais ou menos no sistema métrico 1.609 metros. Não confunda essa medida de milha terrestre com a milha náutica. A milha náutica é obtida de outra forma, pela circunferência da Terra, que é 1.852 metros. Não tem nada que ver uma com a outra, tá certo? Porque a base da milha terrestre do sistema britânico é o que? É a medida de 1.000 passos de um centurião romano. E já a milha náutica, a base dela, científica, é uma medida tirada do diâmetro, enfim, da circunferência terrestre, passada pelo Equador. Uma coisa interessante é você saber, no seu dia a dia, você precisa saber de polegada, porque quando você vai comprar o seu celular novo, o vendedor vai te falar que a tela tem 7 polegadas. O que é 7 polegadas? É
mais ou menos 15 centímetros. Mas como é que você mede nas telas? É medido na diagonal, né? 7 polegadas na diagonal. Da mesma forma, uma televisão. Vai comprar uma televisão de 65 polegadas, ela é medida na diagonal da tela. Isso aí é uma coisa interessante. E também temos que falar da polegada fracionada. Fracionada, então, ela foi fracionada em 16 partes. Então, 1/16 de polegada, né? Daí que nascem aquelas famosas frações, 3/8, 1/8, 3/4, 7/8, tudo isso são frações de 16 vezes da polegada. Isso está no nosso dia a dia. Quando você vai comprar um ferro de 3/8, é de 10 milímetros. Você vai comprar um tubo de PVC de 3/4, são 19 milímetros. E assim por diante. Então, essas medidas fracionadas, essas mais ainda, estão no nosso dia a dia. Elas são muito usadas nos sistemas industriais e, de modo particular, na construção civil. Então, nós vamos ter essa convivência com o sistema britânico imperial durante muitos e muitos anos. Então é muito interessante que você saiba o que é uma polegada, porque no final tudo vira em polegada. Obrigado.